Recentemente foi anunciada a possibilidade de um reboot da franquia de games Ninja Gaiden. Por conta disso, eu trago aqui nesse vídeo Clássicos Nerd a história do primeiro game da franquia, Ninja Gaiden de 1983, bem como algumas curiosidades que cercam esse game, como ele entrou para a história por sua narrativa e pela sua dificuldade. Então, galera, vem comigo conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Ninja Gaiden trouxe uma nova perspectiva de histórias para os games, algo que a gente não tinha visto até então, algo sem precedente. E também deixou muita gente irada por sua dificuldade. Mas se você, mesmo com essa dificuldade, ainda gosta do game, gosta da franquia Ninja Gaiden, já deixe seu like aí e vambora comigo conferir o vídeo. De início vou falar resumidamente a história do game. Nós vemos o protagonista, que é um ninja chamado Ryu Hayabusa. Ele é de um clã de ninjas que são detentores da Espada do Dragão, uma espada milenar que tem propriedades místicas. E ele começa ali a história recebendo a carta do seu pai. E nessa carta ele diz que vai a um duelo e que se ele não retornar em alguns dias, quer dizer que ele morreu nesse duelo, e que o Ryu deveria procurar nos Estados Unidos um cara chamado Sr. Smith. E é isso que o Ryu faz. O pai dele não volta, ele vai aos Estados Unidos. Quando chega aos Estados Unidos, ele chega ali em um bar e tal, vê criaturas estranhas, luta e tal, não sei o quê, e de repente ele é alvejado. Será que ele morreu e tal? Não. Ele acorda numa prisão. Esse tiro que ele levou era um projétil tranquilizante. Quando ele acorda na prisão, uma mulher misteriosa, que foi a que baleou ele, entrega-lhe uma estátua. Ele vai lá, foge da prisão, tal, não sei o que. De posse dessa estátua, ele consegue chegar ao Sr. Smith, que na verdade é um arqueólogo que trabalhou com o pai de Ryu. E ele informa que a estátua que ele tem, o Ryu tem, né, que acabou de receber lá dessa mulher misteriosa, junto com a estátua que o Smith tem, serviriam para trazer um demônio de volta à vida. Nesse momento, um ninja aparece e rouba a estátua de Ryu. Ryu vai lá e tal, corre atrás do ninja, pega a estátua de volta. Quando ele retorna ao local, o Sr. Smith já está nas últimas e alguém roubou a estátua que estava com ele. E aí o que acontece? Quando ele vai fazer alguma coisa, ele é cercado por uma galera ali apontando armas para eles. Essa galera é um pessoal da CIA e levam o Ryu ao seu chefe, um cara chamado Foster. O Foster informa que um criminoso chamado Jáquio está tentando ressuscitar esse demônio num templo que fica na Amazônia, e que esse ritual é que pode ser realizado de 700 em 700 anos. Precisava das duas estátuas, e que essas duas estátuas fossem levadas a esse templo. Então o Foster fala para o Ryu ir lá e buscar a estátua que falta e evitar que isso aconteça. O Ryu vai lá e tal, chega na floresta amazônica. Após alguns perrengues ali, o Ryu consegue chegar até o final desse templo aí, dessa base onde o pessoal está tentando ressuscitar o demônio. E ele se depara com o pai dele, que não havia morrido, mas estava sendo controlado por forças malignas. Ele tem que lutar ali. Logo em sequência, ele enfrenta o Jáquio e depois ele acaba enfrentando o demônio. Mas como o demônio ressuscitou? Acontece que antes o Ryu foi ameaçado, que aquela moça, né, que também é da CIA, uma moça chamada Irene, ela foi colocada como refém e o Ryu teve que entregar a estátua. Então as estátuas estavam lá, a ressurreição do demônio. E foi o que aconteceu. O demônio ressuscitou e o Ryu teve que sapecar o demônio também. E aí, tal, tudo desmoronou, aquelas questões todas. No final, o Ryu termina ali a história com a Irene e rola um romancezinho. E é assim que termina a história de Ninja Gaiden 1. E qual seria a inovação com relação à história? Bom, a história, como eu disse aqui, eu falei de forma muito resumida, mas ela tem uma complexidade muito legal. Ela é toda bem feitinha, e isso para os padrões dos games da época já era uma coisa bem diferente, já era uma inovação. Mas foi mais inovação ainda
pelo uso de um recurso chamado cutscenes. São cenas cortadas, né? Ao pé da letra, seria isso. Em que a história entre um ato e outro é contada através dessas cenas. Aparecem uma imagem e as letras ali, os diálogos entre os personagens, e vão aparecendo as cenas ali, uma animaçãozinha. Aquilo foi sem precedente para a época. E o interessante, como eu disse, a história é boa, o roteiro ali do game é bom, e nos é apresentado dessa forma que foi inovador e é muito legal. E o interessante é que, vamos dizer que você não jogue, fique olhando só essas cenas. Você consegue ver ali a história. Então, isso foi muito interessante para ela. Agora, com relação à dificuldade de Ninja Gaiden. Ele é considerado um dos games mais difíceis de todos os tempos. Na época, acho que ele era o mais difícil que existia, mas ele é um dos mais difíceis. Por quê? Primeiro, essa questão que você tem que ficar sempre em movimento. Você não pode ficar parado, tem que pensar rápido. Por quê? 2 motivos. Os inimigos vêm de todos os lugares. E se você mata o inimigo, ficar dando bobeira ali, vai aparecer um respawn dele de novo. Tem a questão do golpe, que você tem que ser, às vezes, muito certeiro. As dificuldades físicas do cenário. Você se agarra nas paredes. Você tem que ficar pulando de um lado para o outro. Eles botam os desafios ali no cenário, assim, absurdos. E para coroar, tem um desafio final. O que acontece no final do 6º ato, que é o último ali de Ninja Gaiden, se você morrer lá no estágio 6-3, você volta lá pro 6-1. E, como eu falei, você no final tem 3 bosses seguidos. Se você morre no último desses 3 chefes, quando você morre, você volta lá pro estágio 6-1. Inclusive, a produtora do game, a Tecmo, confessou que isso foi como se fosse um bugzinho na programação, na hora da criação do game. Não era a intenção deles fazer isso com o estágio 6, o último estágio. Mas, quando eles perceberam, já tinha lançado o game. E aí eles deixaram do jeito que estava. Então, ele realmente é um dos games mais difíceis que se tem. E, na época, fez muita raiva para quem jogava. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Lembravam do início da franquia de Ninja Gaiden com relação a essa questão da inovação da história e dessa dificuldade tremenda? Deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale sobre mais outro game da franquia Ninja Gaiden ou algum outro game antigo? Deixa aqui seus comentários. E também deixe seu like e se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.